A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos, para variar, 3 convidados que parecem não ter nada a ver entre si, mas que vão gerar uma conversa muito interessante. Eu estou falando de Denise Santos, que é presidente da Beneficência Portuguesa, BP, como todo mundo fala hoje, né? Acho que Isso. Mudou bastante aquele nome tradicional para um nome mais moderno. Nós temos aqui o Ricardo Brito, que é presidente da Desenvolve SP, e também a Marina Coppola, que é diretora da CVM. E nós temos aqui um disclaimer: as opiniões da Marina são dela e não necessariamente da CVM. Isso é importante falar porque o mercado de ações hoje ele é muito volátil e a gente está aqui muito mais num bate-papo, numa troca de informações sobre o mundo corporativo do que necessariamente falando do mercado financeiro, né? E eu queria começar com a Denise para falar de um assunto que eu acho que é bastante importante. A gente tem hoje um fenômeno que é aquele de se falar sobre tudo nas redes sociais. Isso acaba tendo uma disseminação de fake news muito forte, né? Como é que isso atrapalha o mundo da saúde? Porque nós tivemos recentemente na pandemia um problema sério justamente quando várias informações vieram a público, começaram a ser debatidas e depois se provaram falsas ou sem exatamente um teor científico. Como é que é esse combate inglório diário em relação às fake news? É um combate inglório, como você disse, mas antes um prazer estar com vocês 3 aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Aloysio, sua provocação é interessante, porque eu acho que isso não vale só para a saúde, vale para qualquer setor que a gente hoje conversa. O boom das mídias sociais é algo que está aí, é inerente. Então, no caso da saúde, a gente fala muito, é muito importante saber de onde e por onde você vai buscar as informações. Acho que a gente viveu um momento único, pelo menos aqui na vida de cada um de nós, aqui que foi a pandemia. Dizem que vão vir outras por aí. E o conteúdo científico, técnico, de instituições de excelência, onde você tem a curadoria realmente acontecendo. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial e o mundo da saúde vai ser revolucionado por isso, já é hoje. Eu pego na BP, por exemplo, a gente hoje tem inteligência artificial aplicada em imagens de raio-x, antevendo com clareza problemas e diagnósticos relacionados a cânceres, a tumores, de uma forma hoje assertiva, já com 89%, 95% de acuracidade. Você precisa da curadoria médica para conseguir interpretar, para conseguir ler, e mais do que isso, ensinar o próximo passo da máquina. Então não existe na nossa visão, eu sou engenheira de formação, sempre no mundo da tecnologia, e saúde tem muito a ver com tecnologia, não existe informação sem curadoria adequada. Acho que esse é o grande ponto e a gente precisa estar muito atento a isso. Na saúde não é diferente. Então a relevância e a qualidade técnica, médica, de estudo, de pesquisa, quanto mais isso for checado e verificado, tanto melhor o combate a isso que a gente acabou de mencionar. Por outro lado, a tecnologia está aí, e eu acho que a gente vai ver muito avanço rapidamente. A gente vive uma era hoje que as coisas são, e na saúde não é diferente, é impressionante o que se fez durante a pandemia do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive de drogas e de vacinas e afins, por conta de tecnologia, né? Ricardo, você recebe muitas propostas de capitalização de empresas de saúde ou é uma minoria da minoria? Infelizmente não, mas estamos abertos, né, para isso. A gente deveria provocar mais, né? Bom, bom dia, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é legal trazer aqui por que um governo que acredita na livre iniciativa precisa de uma agência de fomento, né? E o motivo é o mercado de crédito, ele é imperfeito, ele é incompleto, né? No Brasil particularmente.
Então, um exemplo que a gente gosta de apresentar é, olha, se nos Estados Unidos, ao pegar crédito, você não pagar, o seu credor consegue resgatar 81 cents por dólar depois de um ano. Bom, pois no Brasil, se o devedor não pagar, o credor vai conseguir resgatar 18 centavos por real, em média daí 4 anos, quer dizer, é o 81 de ponta cabeça, né? E aí a reação é natural. O doador de crédito só vai dar crédito para empresas muito grandes, indústrias muito estabelecidas, capazes de oferecer muito colateral, e aí setores que são essencialmente serviços, empresas menores, indústrias inovadoras, saúde, acabam ficando sem crédito, né? Então acho que essa é a nossa missão, é democratizar o crédito no estado de São Paulo e ter uma agência de fomento do tamanho que o estado precisa. Nos Estados Unidos, o mercado acionário é geralmente o caminho também para a capitalização das empresas. Mas aqui no Brasil é difícil você abrir o capital, cumprir com todas as regras de compliance. Existe uma forma de tornar isso mais simples no futuro? Bom, primeiro também queria dizer que é um prazer estar aqui. Você tocou em 2 assuntos que são muito próximos ao coração de todo mundo que está na CVM hoje. Primeiro, a questão, antes de responder a sua pergunta, a questão das fake news. O mercado de capitais é hoje talvez das grandes arenas deste fenômeno, né? A gente tem alguns problemas ligados a isso, por exemplo, o exercício de atividades que de outra forma seriam reguladas, né, dependendo do que se for dizer, o conteúdo do que se está falando, você pode cair ali numa categoria de analista, é algo que para nós é muito caro, mas também existe um outro elemento que é a capacidade que essas falas têm de influenciar no próprio comportamento do mercado. Esse é o fenômeno dos influenciadores digitais, tá, eu diria, no topo, entre as principais prioridades da CVM hoje, como a gente vai lidar com isso que é muito novo. Agora, com relação ao crédito, você tem toda a razão. O mercado de capitais, ele deveria ser o caminho natural para essas situações em que, de alguma forma, o crédito é mais dificultado. Esta também é uma das prioridades da CVM. A CVM tem um compromisso de editar uma nova norma que facilite o acesso ao mercado por empresas de médio porte, pequeno e médio porte. Não dá nem para dizer que é muito pequeno, mas eu diria pequeno a médio. E essa é a primeira vez, assim, né, nas discussões, eu já falei isso publicamente, mas é a primeira vez que eu vejo uma proposta normativa sendo discutida que efetivamente está disposta a mexer com alguns paradigmas informacionais e de custos, e eu, pessoalmente, e como você bem disse, só posso falar por mim, eu estou bem otimista que a gente vai conseguir sair com uma proposta para empresas de menor porte começarem a acessar esse mercado, que é tão fundamental, inclusive, para desonerar instituições financeiras, bancos de fomento governamentais. Estou bem otimista. Denise, me explica por que aqui em São Paulo as 3 principais instituições de saúde saíram de comunidades específicas. Então, nós temos Albert Einstein, que saiu da comunidade judaica, sírio-libanês e da comunidade síria e libanesa, e a Beneficência Portuguesa, o próprio nome já explica, né? Então, por que isso aconteceu aqui? Eu acho que, bom, a BP esse ano faz 165 anos. Se a gente... É difícil até pensar, né? 1 século e meio e tanto atrás, acho que essas comunidades, claro, se juntavam, seja para um bem da sociedade, seja para o bem
da própria comunidade em si, né? E a Portuguesa foi um grupo de amigos. Se não me falha direitinho a história ela tem um pouquinho de... Na BP a gente não tem todos os detalhes, mas foram 26 portugueses que se juntaram e queriam ter um pouco desse protagonismo, e no início não era saúde, mas do protagonismo de questões sociais que esse grupo poderia trabalhar na cidade de São Paulo. Veio primeiro a clínica de cuidado, uma espécie de que a gente chama hoje de pronto-socorro, e a gente teve famílias importantes que foram muito protagonistas nesse país. No caso da Beneficência Portuguesa, a família Hermílio de Moraes, desde o avô do Antônio Hermílio de Moraes, doando o seu tempo de qualidade para questões sociais. E sempre foi num olhar, a Beneficência sempre teve um olhar lá atrás de entregar medicina de qualidade para aquela população menos privilegiada que não tinha acesso. Naquela época a gente não falava nem de Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde é muito recente perto do que é a história da BP. Então, uma doação de tempo, de qualidade, em função da sociedade. Eu acho que as histórias de Einstein, as histórias de Sírio, a gente teve a comunidade italiana também, né? Teve um tempo lá atrás que inclusive tinha um hospital, Matarazzo, enfim. Tem tudo essa mesmo componente de história. Isso vai ao longo do tempo ganhando uma dimensão muito mais de sociedade do que de comunidade específica, né? A gente hoje na BP, o nosso conselho tem sim portugueses, empresários portugueses, mas também tem conselheiro independente, tem conselheiros nos seus órgãos de comitê de assessoramento, também independentes que vêm de outros setores, complementando o grau de competência que a gente precisa para tocar uma organização. A BP hoje é uma empresa privada, sem fins lucrativos, na ordem de 2,5 bi de receita no ano. Então, uma empresa relativamente grande já hoje, com 7 mil colaboradores e mais ou menos 3 mil médicos. É engraçado que a comunidade espanhola não tem nenhuma grande iniciativa, né? É verdade. Assim, pelo menos eu não me lembro assim de bate-pronto, não sei se vocês lembram de algum. Não. É verdade. E a gente tem que lembrar de um detalhe interessante que eu li num livro do Roberto Pompeu de Toledo. No século XIX, 50% ou quase 50% da população de São Paulo, que por sinal foi fundada por um espanhol, era de descendentes de espanhóis ou de espanhóis. Então, é uma cultura que meio que se perdeu, Curioso, né? Curioso. E você tem, por exemplo, muito mais restaurante português e italiano do que espanhol. Quase não tem espanhol. Foi uma cultura que meio que se diluiu com o tempo. Isso se reflete, eu acho que também na área de saúde, né? Com certeza. Ricardo, dentro do nosso mercado de empreendedores, a gente nota alguma coisa diferente aqui em São Paulo de quem está querendo empreender? Tem alguma tendência dentro desse mercado? Sim, né? Quem procura desenvolve São Paulo. Em geral, empreendedores pequenos que têm pouco colateral para dar em garantia, né? E é assim que a gente funciona. A gente consegue emprestar usando o fundo garantidor, que é um seguro, de modo que se você não honrar, aquele problema lá das garantias estão resolvidos. Então, o empreendedor que mais nos procura, em geral, é um empreendedor pequeno, novo, né? E muito focado em serviços, tá? Temos no nosso portfólio indústrias também. Agora a Desenvolve está querendo entrar no agro. Até outro dia a Desenvolve não operava agro. E eu acho que o que é importante ter em mente é que o estado de São Paulo é o mais rico do Brasil, mas é um estado muito desigual. Então, tem municípios muito mais pobres que a média, assim como tem empreendedores com muito mais dificuldade de crédito que a média. Então, a nossa missão é exatamente estar mais presente nesses municípios e estar mais preparados para atender esses empreendedores. E aí, puxando um pouco o ponto da Marina, a gente está querendo fazer também aportes em FIPs, Fundos de Investimento em Participação, e FDICs, Fundos de Direito Creditório,
que são fundos que têm essa expertise para exatamente olhar para essa indústria nova com um olho de especialista e aumentar a probabilidade de vingar, né? Então, acho que dando crédito direto e participando de FIPs e FDICs, a gente vai conseguir atender esse empreendedor inovador que tanto pode aumentar a produtividade do nosso estado. Eu acho interessante o que você está dizendo, só fazendo um jump-in no tema, para instituições como a nossa, por exemplo, que são privadas sem fins lucrativos, nós não temos acesso ao mercado de capitais de uma maneira... A gente hoje está numa discussão muito grande, como é a estrutura de capital de empresas como a nossa. Você pode pensar em captações diferentes via um FDIC, via algum fomento específico, já que você tem, e nós estamos falando, não é só o caso da BP, de instituições que são grandes e que você tem não só uma necessidade de capital de giro importante, o nível de investimentos é muito alto, quer seja por tecnologia, por manter o parque atualizado, pelo próprio sustaining da organização. E que uma é necessidade de diversidade de composição. De diversidade de composição. Então, você entra numa discussão, hoje em dia já, que assim, a gente tem questionado muito isso. Puxa, quais são as alternativas que a gente tem que, claro, ainda mais no mercado, bom, vários mercados são assim, mas mercado consolidado, mercado onde você tem players muito diversos. Então, como é que a gente compõe uma estrutura de capital que seja tão atrativa quanto quem tem acesso, por exemplo, ao mercado de capitais? Mas hoje esse mercado de FDICs ainda está muito restrito, não está? Na verdade, a gente está agora num ponto de virada, né? Existe uma nova norma que vai permitir, ela já foi aprovada, agora ela está em processo de entrar em vigência, que vai permitir o acesso até ao investidor de varejo para os FDICs. O FDIC, os fundos estruturados no Brasil, né, e aqui eu estou falando de FDIC, fundo imobiliário e o FIP, eles são veículos importantíssimos para a atividade econômica. Nós costumamos dizer que a indústria de fundos, ela é a porta de entrada do investidor no mercado. Isso é verdade, isso é inegável para o varejo, mas isso também não deixa de levar em consideração situações como as da Denise. Os fundos no Brasil, eles também podem ser a porta de entrada para outras espécies societárias que de outra forma não teriam acesso ao mercado, ou teriam de uma forma mais dificultosa, ou de alguma forma outros instrumentos poderiam não se encaixar de uma maneira tão adequada. Os fundos são uma alternativa muito atrativa. O Brasil tem hoje a 7ª maior indústria de fundos no mundo. O nosso arcabouço regulatório de fundos é um dos mais modernos no mundo. É uma indústria gigantesca que tem muita resiliência regulatória e que está preparada para receber situações como as da Denise e continuar atraindo investidores para o mercado de capitais. É uma indústria da qual nós realmente assim, devemos nos orgulhar. Poucos países têm um arcabouço e um conjunto de participantes e de uma organização setorial tão robustos como nós temos. Ricardo, você estava falando que aqui em São Paulo, o estado de São Paulo, existe um certo desequilíbrio de desenvolvimento econômico, né? Região de Campinas, Jaguariúna, Vinhedo, por exemplo, é uma região muito rica. Deve representar o quê? 22% do PIB, uma coisa assim? Eu não tenho o valor exato, mas é um bom exemplo de uma região mais rica. Eu tenho um segundo disclaimer, eu sou campineira. Então, olha lá. Veja bem o que vocês vão falar. Não, mas é justamente para falar sobre a questão do desequilíbrio. Você tem regiões muito ricas, agora tem outras regiões que, por exemplo, Ribeirão Preto, se fala muito da riqueza, mas faz parte de um cinturão que já não tem o mesmo desenvolvimento econômico. Como é que vocês fazem para olhar para essas regiões que não têm tanta força econômica? Esse é o grande desafio e um ponto importante de ação. Então,
a Desenvolve SP está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e acredito que o secretário Jorge Lima já esteve aqui também. E o Jorge, ele diz que ele tem a seguinte missão: nos 4 anos, ele vai visitar os 645 municípios de São Paulo. Eu acho que em 2 anos ele vai conseguir, no ritmo que ele Eu também acho, no ritmo que ele anda. E eu acho que isso vale para a gente também, né? Então, quando a gente olha hoje a situação da Desenvolve, a gente tem operações em 60% dos municípios de São Paulo. A gente precisa trabalhar para estar em todos, né? E aí, onde é que a gente tem mais recurso emprestado? Na capital e em municípios ricos. Continuamos emprestando para a capital e para os municípios ricos, mas a gente precisa se fazer conhecido nos municípios pequenos, porque é assim que a gente vai acessar esse empreendedor e também o prefeito, tá? A Desenvolve também faz operações de crédito para municípios. E aí, parte quando eu falei mais cedo ao mercado de crédito é falho, parte dessa falha é falta de informação, né? Então a gente precisa divulgar mais que existe essa possibilidade de crédito, e acho que com isso a gente fomenta o privado e fomenta o desenvolvimento público também. Do lado do regulador, como é que isso interfere no teu trabalho? Você estava falando da questão das fake news, mas tem um outro problema, que são as notícias verdadeiras que saem antes da hora. Como é que você faz para tentar resolver esse problema? A verdadeira vocação do regulador de mercado é ser um regulador informacional, né? Essa foi uma opção que se fez ali lá nos Estados Unidos na década de 30. Todos os reguladores, essencialmente, com algumas exceções, funcionam dessa forma, que é não escolher o ativo que o investidor pode comprar, mas assegurar que todo mundo tem as informações que são suficientes e de maneira equânime para tomar a decisão de investimento. É muito comum que aconteçam situações, sobretudo em situações como a que nós estamos aqui, empresários, enfim, empreendedores, de divulgarem informações fora de hora, e com isso quebrando, né, a equidade ali da maneira como a informação é divulgada. Isso é uma situação que a CVM tipicamente atua, né, e atuando tanto do ponto de vista ali de fiscalização, investigação, eventualmente até na abertura de um processo, mas também muito no educacional. É muito importante que quem entre nesse mercado tenha a consciência de que esse é um mercado regulado, a gente não pode fugir dessa realidade. Por conta disso, tem algumas regras que regem o jogo. A questão da informação é fundamental. No teu mercado tem isso também, a questão da informação, de como é que vocês vão avaliar, por exemplo, se uma empresa ela pode ser uma boa candidata ou não a esses recursos públicos? É um grande desafio, porque acho que o que mais preocupa a Marina é a informação ficar pública para alguns, né? Não para todos, né? Tem que ser para todos. Né? Exato. Por isso eu disse, ficar público para alguns é um problema. Mas no nosso caso, a gente precisa investir em tecnologia e é o que a gente está fazendo, né? Então, a gente quer dar crédito para aquele empreendimento viável, aquele empreendimento que tem taxa de retorno. Essa é a ideia, né? E como é que a gente infere isso numa empresa pequena ou numa empresa sem histórico de crédito, né? Então, a gente visita a empresa, a gente interage com o empreendedor, a gente discute o business plan dele e aí a gente também está investindo em todas essas tecnologias que estão disponíveis para a gente conseguir inferir o máximo possível. E a aposta nos FIPs e FDICs, porque ali você vai ter um gestor que é especialista naquele setor, né? Então, por mais que a gente invista em inteligência interna, eu nunca vou conseguir ter expertise em saneamento,
expertise em alguns setores agrotech. E aí, essa parceria também é bem-vinda, porque esse gestor tem essa expertise, esse histórico. Então é assim que a gente vai colhendo informação aqui e acolá para dar um crédito sustentável. Denise, essa sua área ela é muito técnica, mas também existe um certo glamour na indústria de entretenimento para falar de saúde. Nós tivemos grandes seriados de sucesso como o IA, House. E no House, inclusive, uma das principais personagens era a administradora do hospital, né? Você consegue enxergar esses movimentos artísticos como uma forma de educação também para o público? Sabe que nunca ninguém me perguntou isso? É interessante. É que o tema saúde, de uma maneira geral, ele É fascinante. é fascinante, né? Eu acho que o que eu posso dizer, sim, eu acho que tem um pouco disso, você consegue, enfim, trazer as pessoas mais para perto acho que o grande desafio, independente do canal que a gente utiliza, e quando a gente fala de saúde, a gente tenta abranger o maior número de canais possíveis para a informação chegar. Acho que o grande desafio nosso na saúde é eu gosto muito de falar apesar de não ser médica, sou engenheira, eu gosto muito de falar da medicina 4P, que é preditiva, preventiva, personalizada e o P de participação ou participativa. Eu acho que talvez o nosso maior desafio é o P de participação, como cada um de nós participa na sua própria saúde, e a informação é fundamental, porque a gente fala-se muito de saúde mental, fala-se muito de well-being, fala-se muito de hábitos mudam completamente a conduta que você vai ter de saúde lá na frente, mas de fato isso é o grande desafio, né? Então quanto mais a gente conseguir fazer chegar a informação de qualidade, porque de verdade a prevenção e a predição é onde está o quê da questão, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente fala, eu diria assim, eu vivo nesse mundo já há quase 14 anos, estilo de vida é tudo. Então quando a gente consegue juntar entretenimento, informação correta e conseguir fazer esse despertar do P de participação, o que eu tenho a ver com isso dentro do meu cuidado, é bacana, mas é um desafio. É que o P de participação leva diretamente a um outro P, que é o preço, né? A gente não fala muito das questões, mas o custo da saúde está diretamente relacionado a isso. Diretamente correlacionado. Hoje a gente vê, pós-pandemia, a frequência ao uso do sistema aumentou absurdamente. E a gente ainda está tentando entender, bom, parte pós-pandemia tem a ver com o que ficou represado, sem dúvida nenhuma, mas acontece que essa curva não desce. Então o sistema de saúde, de uma maneira geral, passa por uma crise importante no momento, de todos os agentes do setor, e a gente está debatendo isso muito. E o fato é que o sistema começou a ser mais usado, indiscutivelmente o custo da saúde tomou uma proporção, ele já é um custo que vem recorrentemente acima da inflação e tem tomado uma proporção preocupante. Então essas coisas estão correlacionadas assim, e aí mais ainda essa história da prevenção e do cuidado antes é muito importante. Mas assim, a sociedade como um todo, a gente ainda tem um caminho enorme em relação a isso, seja no setor público, seja no setor privado. Ricardo, no mundo do fomento, nós ainda estamos vivendo algum tipo de reflexo da pandemia, como, por exemplo, existe no setor de saúde? Perfeito, sim. Então, o que aconteceu durante a pandemia foi que a agência de fomento foi chamada a socorrer, né? E socorreu, a Desenvolve cresceu bastante nesse período, dando crédito para empreendimentos os mais diversos que estavam momentaneamente fechados, coisa do tipo. E agora a gente está percebendo que foi uma política que teve um custo significativo. Então, a gente faz operações de crédito de 5 anos, 10 anos. Então, agora a gente está percebendo que essa safra é uma safra que foi mais comprometida pela pandemia. Desde um pouco antes da pandemia, a gente viu que aquela safra de IPOs que estava tão forte deu uma diminuída e a coisa ainda está engatinhando. Tem alguma esperança disso retomar no futuro? A retomada de IPOs, ela está muito ligada a condições macroeconômicas, né? Não apenas do Brasil, mas de fora também. Esse é um desafio que basicamente todo mundo está enfrentando.
É difícil fazer uma previsão, mas sempre que a gente está falando de abertura de capital, a gente está tratando de janela de mercado. Há pouco que os reguladores possam fazer para reabrir essa janela que não esteja conectado a realmente as condições ideais de disponibilidade de capital fora e taxa de juros, essencialmente, para que essas operações ocorram. No exterior é comum você ter hospitais com capital aberto ou isso é uma utopia? Não, você tem... Você vai para a Europa, quase todo o sistema é público, então é uma conversa um pouco diferente. O que se assemelha muito ao Brasil, a gente pode olhar Estados Unidos, aí você tem, sim, empresas com capital aberto, mais seguradoras e algumas verticalizadas, como a gente tem aqui. Agora você tem muitos hospitais de referência que são filantrópicos, assim como a BP, você pega Mayo Clinic, Johns Hopkins, Cleveland Clinic, você pega muitos centros de excelência em pesquisa, que são instituições com receita, com faturamento de bilhões, e são filantrópicos. E convivem nesse mundo entre o atendimento a uma operadora de saúde privada e um suporte, principalmente ensino, pesquisa, etc., ao setor público. Essa tendência que a gente tem, por exemplo, com Prevent Senior e Redditor, que é uma combinação de plano de saúde ou seguradora com uma rede de hospitais, isso é uma tendência que deve vingar ou são iniciativas... Eu acho que já vingou, né? A gente já tem exemplos importantes no Mas Brasil eu digo, funcionando. essas iniciativas, elas são, digamos, próprias, elas não devem... Ou isso é uma coisa que outras empresas vão adotar? É assim, você tem alguns modelos diferentes, o modelo verticalizado é um deles, o modelo independente como nós é outro deles, um modelo como era até recentemente só Redditor de rede de hospitais é outro. Mas, eu acho curiosamente, que o importante... o São Luís, quando era pequeno, ele tinha um plano de saúde dele. Mas ele tinha um plano, foi lá atrás, muito parecido inclusive com a BP, que lá atrás vendeu uns títulos para alguns portugueses. Eu tenho também alguns associados lá, eu tenho quase 3 mil associados. O São Luís, ainda tem, chegou a ser mais de 25 mil. Você tinha um negócio muito fechado, onde alguns grupos compraram, investiram, né, para aquela instituição crescer e tinham acesso a diferença é que no São Luís eles ainda pagavam uma mensalidade, na BP não. Eles têm acesso à saúde. Que a minha rua inteira, todo mundo, a gente morava aqui perto, e daí todo mundo tinha um plano São Luís e a gente dizia que era sócio. Era sócio, mas eles deixaram... Mas quando eu estive lá, inclusive, já tinha parado de vender há muito tempo. Porque daí tinha uma regulação, algo completamente diferente. Eu acho que é importante, claro que quando a gente ouve muito dizer no mercado, quando você tem um modelo verticalizado, você tem o domínio e a jornada daquele paciente, daquele cliente durante... isso se feito de maneira adequada, prezando a segurança, a qualidade assistencial. O que às vezes me chateia um pouco nesse nosso setor, principalmente quando a gente fala de mercado de capitais, etc., é que o tema qualidade assistencial e medicina de qualidade não vai para a pauta. Eu acho que isso tem que ir para a pauta. Então as instituições, independente da sua modelagem, tem que prezar por isso. Um bom atendimento, e aí não é só hotelaria, muito pelo contrário, o investimento em ensino, em pesquisa, nos profissionais que atendem, na medicina de qualidade e principalmente na segurança do paciente. A gente fala muito pouco disso. A gente e todo mundo. Assim, quando a gente vai para outros mercados também, outros lugares fora do Brasil, eu tenho falado muito sobre isso. Como se só volume interessasse. Como se só volume, receita e EBITDA interessasse. E indiscutível que isso também é importante, porque o sistema tem que ser sustentável e requer um investimento importante, mas a gente tem que falar mais sobre isso, sobre qualidade, sobre segurança. E segurança é fundamental. Segurança, o cliente, paciente, ele tem que entrar, na grande maior parte das vezes, ele tem que sair melhor do que ele entrou. E claro que a vida é finita e nem sempre isso é possível. Mas a gente tem que começar a falar de qualidade do sistema. Acho que é isso que, para mim, é importante. Para a gente encerrar esse bloco, já que a Denise falou de como é lá fora, tem um fenômeno interessante na formação do Silicon Valley, que é também a entrada de uma agência de fomento. Como é que vocês olham essa área de tecnologia,
aqui em São Paulo e onde estão os principais polos? Pois é, estamos atentos a essa oportunidade, a gente encara como uma oportunidade, e, inclusive baseado nessa experiência, a de Israel também foi muito interessante, e é o que a gente quer fazer, né? Então, aproveito o programa para convidar esses empreendedores para virem conhecer a Desenvolve São Paulo, as oportunidades que a gente tem, não só de crédito direto, quanto essa nova agenda de sermos cotistas em FIPs e FDICs, que também vão atuar nesse setor. Queria saber, Denise, você mencionou esse uso mais recorrente do sistema de saúde, né, que vocês ainda estão se debruçando para entender por que isso acontece. Eu fiquei pensando aqui se isso, pós-pandemia, poderia ter a ver com questões relacionadas à saúde mental e aos reflexos disso na saúde física. Eu acho que todos os setores foram afetados pela pandemia, né? O mercado de capitais também teve um aumento de fluxo de investidores, também foi algo que o sistema conseguiu segurar, mas o perfil, muita coisa mudou. Agora, teoricamente, como você disse, esse estoque de vocês também já deveria pelo menos dar sinais de queda. O que você acha que a gente vê nesse aumento? O que você falou de saúde mental isso é um fato. A gente tem, acho que primeiro a sociedade como um todo, isso não é só no Brasil, a gente começou a poder falar sobre isso. Porque as questões relacionadas à saúde mental, uma simples depressão, por exemplo, sempre foi um tabu falar sobre isso. Hoje as pessoas falam sobre isso, as empresas estão preocupadas, existem programas, e é indiscutível que questões de saúde mental impactam em questões físicas. O que a gente vê, Marina, foi um aumento muito importante na parte de tratamentos. E vários tratamentos. Quando eu falo tratamento, eu estou me referenciando a tratamentos ambulatoriais. Não necessariamente aquele que faz uma cirurgia interna e fica ali uns dias e volta para casa, ou mesmo uma internação clínica. Então, seja tratamentos gástricos, vocês devem estar ouvindo bastante sobre questões de autismo, sobre tratamentos, enfim. A gente vê o aumento de tratamentos, então as pessoas estão procurando mais. Isso pode ter consequências, tem vindo de várias consequências, inclusive de saúde mental. Então, acho que existe uma preocupação, primeiro, eu preciso estar mais atento à minha saúde, então eu vou lá e uso. Infelizmente, o setor também passou por muitas fraudes. Então, isso virou uma realidade que a gente já sabe, isso acontecia, de vez em quando a gente via, né, uma outra notícia falando de, órteses, próteses, teve um escândalo ali, teve outra coisa ali, mas a gente vê que pós-pandemia, a questão, inclusive de fraudes para tratamentos, isso aumentou, e aí, não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas você teve, claro, inúmeras clínicas fechadas durante esse período, você teve... Então, teve uma combinação. Não dá para dizer, sem dúvida nenhuma, não, a questão foi fraude. Não. A gente tem um aumento recorrente de tratamentos. E eu acho que isso tem reflexos do que a gente vem discutindo hoje, que é a combinação da saúde social, da saúde mental, da saúde física e da saúde emocional. São essas quatro que caminham juntas e uma delas desequilibra, não tem jeito, né? Aquela dor que a gente sente, coisa esquisita, né? Basta a gente ficar ansioso e nervoso, já dói tudo aqui, já trava ali, já... Não precisa de muito ser médico para saber que está correlacionado, né? Uma coisa que você estava falando no começo do programa era a introdução da inteligência artificial e como isso já está revolucionando a medicina. Eu consigo entender o papel da inteligência artificial, especialmente na questão preditiva e da saúde física. Agora, como é que ela entra para ajudar a saúde mental e emocional? Luiz, não tem essa resposta para você ainda não. Hoje eu só estou fazendo pergunta difícil. São muitos estudos ainda. O que eu acabei de voltar de um fórum em Orlando, chamado HIMSS, que é Healthcare Information Management System Society, que é o maior evento de tecnologia na área de saúde, principalmente voltado para prestadores de serviços como hospitais, clínicas, etc. E óbvio que o tema do fórum foi inteligência artificial. Há 3 anos, 2 anos atrás, 4 anos atrás, o tema era cybersecurity. O setor de saúde é um dos mais atacados do ponto de vista de sistema de segurança, porque você resgata uns dados, a gente fica desesperado para ter os dados de volta, senão o sistema não flui.
Até pouco tempo atrás, e cyber continua na pauta, mas inteligência artificial foi o tema. E interessante que pós-pandemia, a discussão do fórum foi inteligência artificial aplicada à produtividade. Nós vamos ver muitas coisas dentro da área da saúde propriamente dita, seja, inclusive eu assisti alguns fóruns de saúde mental, ou mesmo saúde física, mas o tema desse ano foi vamos usar a inteligência artificial em função da produtividade do setor. Então, como é que eu tenho um ciclo de receita mais bem azeitado, como é que eu faço um atendimento de forma mais fluida, seja para o médico, seja para o paciente. Então, desde o primeiro contato, que é um agendamento, até o final de uma internação e uma conta que é emitida, por exemplo, para o convênio. Então, isso tudo que a gente falava até pouco tempo atrás só de robotização, de processos repetitivos, eu vou lá, coloco um robô, hoje não. Já muito mais discussão. Vamos concentrar nós da saúde as forças do ponto de vista da inteligência artificial para ganho de produtividade do setor, porque o setor ficou muito custoso, então o uso adequado do recurso versus o protocolo adequado, versus a pesquisa adequada, versus o atendimento adequado. Então, acho que a gente vai agora concentrar muito mais nesses próximos parzinho de anos nisso, enquanto, do ponto de vista técnico-científico, nós temos lá os cientistas e os médicos estudando de como é que a gente pode potencializar a saúde através de inteligência. Agora, laudos, a parte de medicina diagnóstica, tudo isso já é uma realidade assim, impressionante, né? Então, uma inteligência que lê inúmeras pesquisas, inúmeros laudos em questão de milésimos de segundo, o médico demorava. Agora, a curadoria médica continua absolutamente relevante. É muito interessante você falar isso, porque eu sinto da mesma forma na nossa área. Eu não acredito muito nesse discurso de que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. O que eu acho que vai acontecer é que a inteligência humana vai ser utilizada para outras capacidades. Então, por exemplo, na minha área, a gente depende muito ou já depende, mas vai depender ainda mais dos filtros de inteligência artificial para fazer supervisão, fiscalização, enforcement de mercado. Então, por exemplo, identificar quando tem um movimento esquisito, uma potencial prática de manipulação ou de insider. E que ganha agilidade assim. Não, ganha-se uma agilidade que, na verdade, você ganha uma habilidade que, em alguns casos, não existia, né? Aqui, você consegue fazer um cruzamento, agora você consegue fazer um cruzamento de dados que levaria ou muito tempo ou seria impraticável. Agora, a capacidade de parametrizar essa inteligência e ler de uma maneira que seja efetivamente inteligente, um resultado positivo, isso nunca vai deixar de acontecer. E o que vai acontecer é que esta etapa, ela passa a ser mais sofisticada até do ponto de vista do usuário. Então, você precisa ter usuários que são mais sofisticados. Eu, então, tenho até uma impressão um pouco diferente. Eu acho que a gente precisa de gente mais educada, educada no sentido de formal mesmo, mais capaz de ler de uma maneira que ler e parametrizar de uma maneira que seja coerente com o tipo de resultado que essas máquinas entregam. Do contrário... Educação é fundamental, você tem toda a razão. Deixa eu participar um pouco desse assunto, eu acho ele fascinante. E, se não me engano, o Rumsfeld, ex-secretário do Tesouro norte-americano, na época da crise, trouxe as seguintes situações. Olha, existe o conhecido conhecido, existe o desconhecido conhecido e existe o desconhecido desconhecido. E o potencial de inteligência artificial para dar para a gente alguma noção do desconhecido desconhecido é tremendo, né? Então a Marina e a Denise estão cobertas de razão que o homem continua lá, mas essas máquinas são capazes de fazer relações que a gente ainda não entende, mas que explicam, né? Então, no nosso caso do crédito, do risco de crédito, existem fatores de risco de crédito que são clássicos, mas essas máquinas são capazes de, com algoritmos que só o programador entende, mas a gente é capaz de utilizar depois, olha, está aqui
coisas que correlacionam com a menor expectativa de pagamento, ou com a maior expectativa de pagamento. Então, eu acho que o potencial para o desconhecido é grande, é curioso, porque a gente vai começar a aprender com elas. Mas o desconhecido, ele sempre causa algum tipo de temor, né? O desconhecido, ele tem essa capacidade de incutir medo nas pessoas. E eu tenho a impressão que talvez, dentro desse tema, quem não agrega nenhum valor, faz simplesmente um trabalho meio que braçal com a cabeça, vai perder o seu emprego, sim. Mas, em compensação, outras vagas vão surgir para quem conseguiu olhar para aqueles dados e interpretá-los de uma forma diferente, porque uma coisa que eu acho que pode acontecer e durante um tempo vai ser assim, é que todo mundo vai ter acesso a essa inteligência artificial e o jogo vai meio que ficar zerado. O que vai fazer os vencedores e os perdedores é a capacidade de ter um olhar criativo e diferenciado em relação aos dados. Mas no primeiro momento, todo mundo vai olhar e vai chegar meio que à mesma conclusão. Depois de um tempo, não. Isso. Muito mais, desculpa, muito mais simples que isso era a nossa conversa aqui um pouquinho antes de começar essa roda de bate-papo, que era a diferença que a gente sente quando a gente fica 100% remoto num trabalho, quando a gente está numa interação criativa com alguém. Então, muito mais simples que uma discussão de inteligência artificial, né? Agora é interessante, né? A gente olha para a tela, em tese a gente está vendo a pessoa lá, é uma conversa, mas ao vivo é diferente. E não tem exatamente uma explicação racional para isso. Por que será? Por que a gente interage melhor ao vivo do que através da tela? Dizem os especialistas que 70% da nossa comunicação não está na fala. Não é? Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que o seu olhar capta, o seu cérebro processa, mas você não percebe. Então, a capacidade de criar uma conexão empática, uma coisa que bate e que cria um canal de poder, de confiança para expor ideias. Mas isso eu acho que são coisas que a gente nem consegue, dizem os especialistas, calcular racionalmente. Uma boa parte da linguagem corporal se perde na câmera e na tela. Fazendo um trocadilho, assim, tela na tela nunca vai ser igual a olho no olho, né? Acho que eu gostei dessa, vou começar a usar isso agora, lá na BP, boa. Agora tem uma coisa interessante, e isso eu experimentei na pele, porque são muitos anos fazendo entrevista, e boa parte dos entrevistados aí gosta de enrolar o jornalista, é um clássico, isso acontece sempre. E daí, depois de um tempo, você começa a perceber no teu inconsciente quais são os movimentos, quais são as expressões, quais são os gestuais de quem faz isso. Então é muito interessante porque você fala assim, está querendo me enrolar. E na tela? Não é verdade, na tela não é a mesma coisa, porque você só vê mais o rosto, você não vê muito qual é o jogo do ombro, tem um clássico que é apontar para um lado e olhar para o outro. Isso é um clássico. Olhar para cima. Olhar para cima quando você está pensando, olhar para baixo quando você está inventando, ou é o contrário, não lembro mais. Mas, enfim, existem algumas pistas que a tela ela vai reduzir, né? Vai reduzir. Isso. Agora, vamos lá. Você que recebe as pessoas para dar um dinheiro para o negócio delas. Como é que você faz a avaliação desse gestual? Acho que eu vou estudar essas técnicas que eu desconhecia, mas é muito das entranhas, né? Assim, você sente, né? Assim, ele acredita no negócio, esse negócio tem TIR, e ele está aqui porque ele precisa de crédito. Então, é difícil, mas acho que esse é o grande segredo, sempre foi do banqueiro de pequeno negócio, né? Know your client, é olho no olho e você conhece ele de outras interações, vida privada, e acho que
hoje, 2024, é um desafio a gente fazer isso num mundo que tende a dar crédito de forma tão digital. Mas é imprescindível e acho que a gente precisa continuar, quando a gente der o crédito direto, conhecendo o cliente, conhecendo o business plan, sentindo quão confiante ele está sobre aquele projeto. Eu vou aproveitar então o seu gancho para contar uma história que é de um comerciante que ele estava na loja e vem um rapaz dizendo: eu queria fazer um crediário, mas eu não tenho carteira assinada. Daí o comerciante falou: o que você faz? Falou assim: eu sou pedreiro. Daí falou assim: muito prazer. E deu a mão não para ser educado, mas para ver se a mão era calejada. E vendo que a mão era calejada, ele deu o crediário. Então isso só é possível de fato com a interação humana, né? Eu infelizmente vou ter que encerrar o nosso programa. Nós já chegamos aqui ao final do nosso tempo e eu agradeço muito a Marina, o Ricardo, a Denise. Muito obrigado por essa conversa tão interessante. Obrigada. E a gente volta na quinta-feira que vem aqui na BMC News.